Conversa. Carol, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, a primeira pergunta que eu tenho que lhe fazer é, dentro da visão espírita, toda mulher, ela tem que ser mãe, ela vem para ser mãe, é uma missão que a mulher traz consigo, independente de qual seja a sua condição ou não. Olha, se a pessoa vem como mulher, a pessoa vem equipada com um aparelho biológico que propicia essa experiência, né? Mas assim, todos temos um grande compromisso maior, né? Independente se homem ou mulher, que é o alinhamento com as leis divinas, né? A prática do amor, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Se isso vai ser feito através da gestação de filhos ou não, a gente não sabe, né? Agora, claro, se a pessoa tem um equipamento biológico equipado para esse fim e a pessoa quer se valer dessa experiência, vai ter com certeza uma experiência assim muito enriquecedora, né? E no caso dos homens que não vêm com um aparelho especificamente, né? Mas nenhuma mulher, ela consegue engravidar sozinha, sem a assistência de um homem, né? É sempre preciso... Aliás, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque sempre que a gente fala de adoção, de doação de filhos, tudo, a gente vê muito o lado da mulher e pouco se fala da responsabilidade do homem. O homem tem tanta responsabilidade na criação dos filhos quanto a mulher, no ensino dos valores, enfim, em todos os pontos. Então, assim, a missão é para todos? Não. Mas certamente é uma grande possibilidade, né? Nem todo mundo vem com a missão de ter filhos especificamente, mas não deixa de ser um grande aprendizado. Fica aí a escolha de cada um, né? Uma vez que você tem um filho adotivo, qual o melhor momento para contar a ele isso? Porque a gente sabe, a gente acompanha, acho que todo mundo deve conhecer alguma família que tem um filho adotivo. Às vezes a gente vê em filmes, na televisão, e às vezes a gente vê os transtornos que são, às vezes, contar ou não contar e a pessoa descobrir só. Então, uma vez que eu digo assim, que dentro da minha realidade, eu acredito que o melhor seja contar meu filho, de onde ele veio, como ele surgiu na nossa família. Qual o melhor momento para isso? Olha, se uma família recebe uma criança através da adoção, o ideal é que aquilo ali nunca seja um segredo, desde o primeiro momento. Mesmo se ainda for adotado o bebezinho, né? Alguns dizem, porque aquele bebê não tem a capacidade de compreender que foi adotado. Mas tem o seguinte, às vezes os pais não contam porque eles próprios não se sentem com preparo para fazer. Porque já associa que a adoção necessariamente é um evento traumático, quando na verdade não é. Então, se os pais começam a contar para o filho quando bebê, ainda que o bebê não entenda, os pais vão se acostumar com aquela situação de enfrentar, por exemplo, o olhar do filho enquanto fala, não, você chegou nessa família, na barriguinha de outra mãe, mas essa mãe lhe amava tanto que não podia cuidar de você e nos deu esse grande presente. O importante é nunca falar mal dessa genitora, desses genitores, porque eles tiveram suas escolhas e não nos compete julgar. E sempre trazer esse lado positivo, mas não fantasioso. Também não querer colocar esses genitores no altar, né? Também não precisa ir de um extremo ao outro. E durante o sono, a criança, como o espírito está ainda no processo de encarne, né? Ainda está se consolidando aquele processo, é muito fácil para o espírito ainda ele está mais próximo da vida espiritual do que da vida material propriamente falando. Se os pais contam para o bebê durante o sono, esse espírito vai ter a capacidade de ir acolhendo essas informações, né? É importante que se diga que ele é muito desejado, que ele é muito amado, que aquela família vai fazer de tudo para conduzi-lo no caminho do bem. Porém, há vezes em que os pais não tiveram essa orientação no primeiro momento e aí o tempo vai passando, a criança não sabe da sua história e chega numa determinada idade que já está mais velho, né? Assim, talvez com 5, 6, 7, 8 anos, enfim. Como fazer? É importante que seja feito pelos pais essa revelação, porque a experiência inclusive mostra, se os pais não fizerem, alguém vai fazer. Seja um vizinho, um amigo, um primo. Essa informação vai chegar até a criança, então melhor que seja pelos pais. Quanto antes, melhor. E de uma forma muito cuidadosa. Não adianta chegar e contar tudo de uma vez só. Como assim?
Eu não consigo guardar esse segredo, olha, você adotar. Não façam isso, não. Melhor fazer com calma, num ambiente tranquilo, num momento que se possa conversar, esclarecer e responder somente aquilo que a criança perguntar. Se ela não perguntar nada, os pais ficam calados e esperam que no momento, quando ela perguntar, os pais respondem. Até costuma se dizer que quando a criança faz a pergunta, ela já está pronta para a resposta, né? Isso. Então é importante fazer isso. Se ela perguntar, normalmente costuma ser por assim, eu não nasci da sua barriga? Eu não vim dessa barriga? E aí os pais respondem, não, você não veio dessa barriga. E para ali. Se a criança quiser saber outra informação, ela vai perguntar o restante. Se ela se recolher, aguarde. Dali uns 2, 3 dias ela vai vir com outra pergunta. E aí os pais vão respondendo aos poucos, em doses bem homeopáticas. Bom, eu comentei com você anteriormente, eu sou filha adotiva e comecei sabendo muito cedo, né? E a forma que minha mãe achou foi justamente essa. Dizer que eu não tinha nascido da barriga dela, mas sim do coração, né? E que pra mim era o máximo. Eu achava melhor ter nascido do coração do que da barriga. É mais bonito, né? É mais bonito. Então eu achava o máximo. Então pra mim realmente foi muito tranquilo. Saber desde pequena, né? Até porque minha mãe, que você disse assim, alguém vai chegar e dizer, a verdade não se esconde. Minha mãe disse que tinha uma amiga dela que uma vez, andando com os filhos na rua, aí uma conhecida parou e disse, essa é a menina que você cria. E ela disse que até se irritou na hora que ela disse, não, criar um gato e um cachorro. Ela é minha filha. Né? Então, assim, a verdade realmente aparece. As pessoas não tem como se esconder, né? E eu acho que uma relação baseada na verdade é sempre o melhor. E tem mais um detalhe. Todo filho é simultaneamente biológico e adotivo. Qualquer um. Por quê? Porque mesmo um filho que chegou a uma família através da adoção, ele é filho biológico de alguém. Não nasceu na chocadeira, né? Então todo filho é biológico e todo filho é adotivo, mesmo os filhos biológicos criados pelos pais biológicos também. Porque todo pai passa por um processo psicológico de adotar o seu filho e todo filho passa por um processo psicológico de adotar os seus pais. Tem tantos filhos biológicos que nunca foram adotados pelos seus pais. Eles são criados por babás, são criados por outras pessoas, até moram na mesma casa, às vezes são supridos financeiramente, mas não foram efetivamente adotados pelos seus pais no sentido psicológico e emocional da coisa. Então, eu não gosto muito desse termo, um filho adotivo. É filho. E se passou pelo processo jurídico da adoção, em algum momento ele foi adotado. Terminou o processo, ele é filho. Ninguém diz, eu sou filho biológico, quando chega pelos cantos, porque tem que sempre esclarecer que é o filho adotivo. Não é? É interessante essa questão, né? Porque apesar de ser a adoção existir há muito tempo, ainda é um tema muito novo, né? Que ainda é muito discutido. A gente está vendo recentemente as novelas tratando do assunto, né? E assim, ainda se tem um mistério, né? Ainda essa pergunta, contar ou não, como contar, ela é frequente há muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente que convive com o assunto, para mim, as dúvidas que eu vejo em outras crianças que eu também sei que são filhos adotivos, foram as mesmas, entendeu? Então, realmente é um assunto que ainda precisa ser bem discutido, por isso que você está aqui. E com relação a isso, é interessante a gente dizer assim, às vezes a gente se preocupa muito em dizer se acha correto ou não, mas a gente não avalia a situação das crianças que vivem em orfanatos. É aquela coisa, a quantidade de casais querendo adotar é infinitamente maior que crianças para adoção, mas a conta nunca fecha. E crianças continuam em orfanatos, passando pelas mais diversas situações. E nesse ponto, eu queria até fazer uma observação. Em geral, isso também não é regra, mas assim, da minha experiência com a adoção aqui em João Pessoa, é que os casais homoafetivos, eles têm um perfil para adoção muito mais amplo. É muito comum que os casais heterossexuais só queiram, por exemplo, bebês saudáveis e preferencialmente de pele clara. Nós tivemos recentemente uma criança que nasceu com vírus HIV. E somente um casal em João Pessoa, a gente tinha nessa época mais de 300 casais habilitados e só um casal aceitaria um casal, uma criança nesse perfil e era um casal homoafetivo. Então, assim, tem nos servido de muita ajuda para a colocação da criança numa família substituta, porque é um público
que ela, talvez por ser vítima de preconceito, acaba sendo mais sensível às necessidades da criança, em detrimento talvez até da sua própria necessidade. Eles querem tanto uma família que não se importam se a criança é negra, se não é saudável, se é um pouco mais velha, se tem 10, 11 anos, se é deficiente física. Coisas que talvez os casais heterossexuais devessem refletir um pouco mais também. Eu acho que isso tem muito a ver com uma pergunta que você fez, que o Alírio Mateus, lá de Portugal, ele colocou o seguinte: quando querem adotar uma criança, a maioria escolhe os bebês bonitos e sem doença. Quando tem algum problema, eles ficam esquecidos porque dão mais trabalho. Pelo menos aqui em Portugal é assim, né? Ele colocou. Então, por que será? Por que será que a gente ainda, por mais que tenha essa necessidade, queira realmente adotar um filho, a gente tem essas restrições, que é aquele filho perfeito, né? Por que será que ainda tem isso? Olha, a adoção, até bem pouco tempo, isso falando da parte legal, né? Até no Código de Menores, a adoção ela era realizada somente por casais acima de 50 anos que não tinham filhos biológicos. E era para que esse casal não perdesse a sua herança, né? Para deixar a herança para alguém. Então, arrumavam qualquer criança, era o filho de criação, aquele que nunca ia realmente ter um status de filho, né? Era ali mais para satisfazer uma necessidade dos pais do que para arrumar um lar de amor para um filho. Esse pensamento, ele vigorou durante muito tempo, né? E ainda está muito enraizado na nossa sociedade. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente já tem 25 anos, mas muitos costumam pensar a adoção ainda como um ato que beneficia aos pais. Os pais até são vistos muitas vezes como super-heróis, né? Ah, que pessoa maravilhosa, ele adotou. Quando, na verdade, deveria ser um ato de amor, pelo menos uma tentativa, para suprir aquela criança da família que ela necessita e não realizar o sonho dos pais. Naturalmente, se a gente puder conciliar duas coisas, será o ideal. Mas, ultimamente, na minha experiência, eu percebo que a adoção ela tem sido pensada muitas vezes mais para satisfazer uma necessidade do casal, especialmente quando estes não podem gerar filhos biológicos, do que um ato de amor propriamente. Pois se assim não fosse, a gente não teria 5.800 crianças e adolescentes hoje aguardando uma família, um cadastro nacional de adoção. Eu vou pedir, Carol, só para a gente repetir a pergunta da Janaína, que a gente teve um probleminha na transmissão e caiu na hora que você estava respondendo. Certo. Então eu vou repetir a pergunta para que a Janaína não fique sem a resposta. A pergunta dela era: qual a opinião da psicóloga sobre a adoção dos casais homossexuais, independente de ser duas mulheres ou dois homens? Bom, Janaína, vou agradecer de novo sua pergunta, já tinha agradecido da primeira vez, agradeço novamente, por ser uma pergunta muito relevante, muito atual. Eu particularmente sou bastante favorável, não vejo problemas. Em realidade, eu sou favorável a qualquer adoção que favoreça a criança, independente da orientação sexual desse casal que está vindo. Inclusive, solteiros podem adotar também, não somente casados. E os critérios que uma equipe que trabalha com adoção, no caso, eu trabalho juntamente com outros psicólogos e assistentes sociais, nós avaliamos os mesmos critérios, independente da orientação sexual das famílias que nos chegam. Se houver estrutura familiar, se houver de fato amor, respeito, o desejo sincero de acolher aquela criança ou adolescente através da adoção, legalmente não há nenhum impedimento. Do ponto de vista espírita, também penso que não. Que o mais importante é que haja amor e compreensão na família, né? Quantos casais heterossexuais não têm um ambiente equilibrado nos seus lares? Será que eles seriam mais aptos a adotar só porque são héteros? A Janaína mandou outra pergunta aqui para você, né, que é uma relação que se reclama muito da burocracia no processo de adoção, né? Então, como você vivencia, né, faz parte desse processo aí, queria que você dissesse por que essa burocracia, esses critérios todos para a adoção. Janaína, outra pergunta muito pertinente. Janaína hoje está afiada, né? Veja só. A adoção ela é a medida mais excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito às medidas de proteção à criança. Então, se os pais biológicos têm esse filho e não podem ficar com esses filhos, ou porque decidiram entregar a adoção, ou porque de fato não tem estrutura
psicológica, enfim, estrutural mesmo, para ficar com essas crianças, a justiça vai trabalhar para que a criança fique na sua família extensa, ou com seus primos, tios, avós. E a justiça tem que fazer todo um trabalho. Na verdade, esse trabalho às vezes demora demais, porque as políticas públicas não funcionam tão bem no nosso país e funcionam com muita precariedade aqui no Nordeste. Então, a gente às vezes precisaria, por exemplo, de um auxílio aluguel para a família, de algum tipo de assistência para que, por exemplo, os avós assumissem aquela criança. Isso demora muito tempo. Há realmente alguns problemas a serem superados, né, na nossa estrutura realmente política, né? E aí, considerando que seja feito esse trabalho de busca, isso tudo, a criança, depois de muito tempo, pode ser disponibilizada à adoção. A criança pode ficar no acolhimento institucional até 2 anos. E nesse período, às vezes, atinge uma idade, né, que aí deixa de ser desejável para adoção por muitos casais. E aí, bom, o casal aguarda um período na fila de espera e recebe essa criança somente depois de todo esse trâmite ter ocorrido. Talvez por isso seja um período de bastante espera para os casais. Não para de chegar pergunta, viu, Carol? Nosso amigo João Alves, já do NEP, ele mandou a seguinte pergunta. Para nós espíritas é comum o pensamento de que há um planejamento espiritual que organiza a nossa vida, sobretudo no aspecto familiar. Assim é natural pensarmos que os filhos adotivos são espíritos que estão ligados, têm algum compromisso com quem adota. E é sempre assim? Olha, na maior parte das vezes sim, há uma ligação. Nenhum filho chega numa família por acaso, né? A gente vê uma organização universal tão perfeita, a gente pensar que um evento dessa magnitude seria devido ao acaso não faz o menor sentido. Agora, não quer dizer necessariamente que aquela família tenha um compromisso espiritual de adotar. Então é diferente haver uma relação prévia entre aquele espírito que chegará à família através da adoção e um compromisso. Pode acontecer, por exemplo, que ele realmente tenha nascido para ficar com a outra família, seus pais não conseguiram dar seguimento a esse processo, a essa criação, e aí deve haver uma reengenharia mesmo, porque essa criança precisará ser colocada em algum lugar e por uma lei de atração ela vai acabar se encontrando com esta família com a qual já havia algum tipo de relação anterior e assim ela será acolhida. Então, ótimo. Mais perguntas. A Janaína pergunta o seguinte: caso alguém encontre uma criança ou que seja deixada na sua casa, qual o procedimento legal para adoção? Buscar imediatamente a vara da infância e juventude e noticiar o fato. Essa criança vai para um acolhimento institucional, que antigamente chamava de orfanato, né? Que hoje a gente não chama mais assim, e vai ser feita uma avaliação dessa criança que talvez, a gente nem sabe se será o caso, será disponibilizada a adoção. Se for o caso, ela vai ser entregue ao casal da vez, na fila, se fosse aqui em João Pessoa, por exemplo, o primeiro casal da fila de João Pessoa para aquela criança. Não poderia, por exemplo, ficar com essa senhora que encontrou o bebê. Uma vez eu já ouvi falar que às vezes alguns casais, às vezes até conhecem a mãe diz que quer doar o filho, tudo. Então, que ela espera aquela criança, passa um certo tempo com a criança, para depois entrar com o processo, porque aí já existe um vínculo afetivo, que é levado em consideração no processo de adoção. Como administrar essas situações assim? São casos muito frequentes, infelizmente, e assim, acontecem bastante. Na verdade, essa legislação de adoção, ela é muito recente, porque ela é de 2009, houve uma lei, a Lei 12.010, de 2009, que ela é vulgarmente conhecida como Nova Lei da Adoção. E ela introduziu novos parâmetros no ECA, que já existe há 25 anos, determinando esse procedimento. Por que uma mãe não pode dizer, eu vou entregar meu filho para tal pessoa criar? Que antigamente era feito assim, hoje a lei não entende que isso seja permitido. Porque muitas vezes essas genitoras se arrependem e querem pegar o filho de volta e elas sabem exatamente onde encontrá-los, porque elas sabem onde está a família. Isso gera para a criança uma série de transtornos. E aí, nesse período, a família que acolheu a criança não tem a situação regularizada, então, de fato, juridicamente, a mãe pode ainda recobrar o direito de ter seu filho em sua companhia, o que gera
problemas imensos, né? Para a genitora, para a família adotante, mas principalmente para a criança que fica no meio daquela disputa judicial. Gera uma série de transtornos. Mas aí muitas pessoas entendem que devem correr esse risco, que querem ficar com essa criança mesmo assim. Inclusive, se a justiça tomar conhecimento, essa criança pode ser retirada. Mas assim, após ser feita toda uma avaliação, porque se for constatado que de fato há vínculo entre a criança e a família que o adotou, dependendo de cada caso, isso poderá ser levado em consideração também. Tem até um termo, né? Adoção brasileira, que se usa muito, né? É isso. Na verdade, o termo mais assim, apropriado para esse caso é a adoção intuito personae. A brasileira é aquela que os casais vão espontaneamente ao cartório e registram um filho que não é biológico como se biológico fosse. Aí essa é a adoção à brasileira. Bom, as perguntas não param de chegar, mas eu vou só um pouquinho, vou continuar a minha pauta para que a gente possa ver todos os assuntos que a gente... Talvez algumas perguntas já pautam. Já foram resolvidas, né? Eu vou uma linha aqui. No caso que decorrente da adoção, desses transtornos de contar, não contar, de ser contado por outra pessoa, algumas situações geram uns traumas, né? Então, como trabalhar esses traumas, esses transtornos que podem vir surgir a partir da adoção? A adoção em si não deve ser vista como um fato necessariamente traumático. Às vezes é traumático mais para os pais adotivos do que para a criança, porque aquilo ali é um fato que sempre traz a lembrança que os pais, por exemplo, não podem gerar filhos biológicos. E muitos pais fazem um silêncio em relação ao assunto, deixam de prestar até uma assistência mais adequada ao filho, que na verdade deveria ser o alvo de suporte e atenção, porque eles preferem colocar uma pedra em cima daquele fato para esquecer que o filho foi adotado, porque para eles isso gera uma dor, né? Pensar que aquela criança não nasceu da sua barriga e tudo mais. Eu penso que o primeiro posicionamento da família em relação a essa animosidade que o filho pode sentir em relação à sua família biológica seja um ambiente de compreensão, porque afinal ele sofreu uma rejeição daquela família, né? Porque foi entregue bebê ou até viveu situações de violência e negligência, porque os filhos podem ser tomados da família pela justiça, né? Quando estão um pouco mais velhos, ou até quando bebês mesmo, se for constatada alguma situação de violência para a criança. Então, realmente, isso vai gerar um trauma. Não é uma experiência agradável, notadamente durante a infância. Isso deve ser compreendido pelos pais que adotam, deve ser acolhido, mas nunca deve ser estimulado, esse sentimento de animosidade, né? A família tem que fazer o seguinte, né? Trabalhar realmente o evangelho na sua casa, não somente como um tema teórico, mas principalmente como algo muito prático. O perdão deve ser discutido, deve ser primordialmente trabalhado naquela família. E eu digo isso lembrando que muitos pais adotivos também guardam ressentimentos em relação aos pais biológicos, porque afinal eles tomaram o lugar que eles pensam que deveria ser o deles. Então, como fazer com que seu filho exercite o perdão se você mesmo não é capaz de perdoar? Talvez seja o caso de procurar uma assistência psicológica para toda a família, não porque a adoção seja um trauma em si, mas porque nesse caso gerou uma série de repercussões outras, né, pela condução que foi feita, né? E nisso a casa espírita pode ajudar bastante também, porque há o passe que é feito, as águas fluidificadas, o próprio trabalho na evangelização, que lembra sempre das leis de Deus e pode ajudar bastante na superação dessa animosidade, que muitas vezes uma criança já é abandonada porque já havia essa animosidade, inclusive de outras vidas por parte dos seus genitores. Isso resulta no abandono. Então veja que o problema pode ser inclusive kármico. Não diga que toda adoção é kármica, mas pode ser. E o centro espírita pode ajudar muito nisso daí também. Até porque a gente sabe que toda gestação, né, existe um preparo da espiritualidade, existe uma apresentação de pais e filhos, essa aceitação, e que às vezes essa aceitação não é... Às vezes é um pouco imposta, aquela coisa, é a necessidade, tem que vir juntos, né? Tem que desenvolver o amor para aparar as arestas. E às vezes essa aceitação não muito
internalizada, pode gerar, né? Pode, é bastante frequente. A família costuma ser assim um núcleo de tantas dificuldades, porque ali estão reunidas pessoas que de fato têm a necessidade de estarem juntas, ou pelo amor, ou pelo sentimento de animosidade que uma pessoa nutre em relação à outra. Então é muito frequente que aconteça, né, esse tipo de situação na família. Então, vou voltar aqui à pergunta dos nossos internautas, né? O João Alves comentou o seguinte: sobre ter ou não ter filhos, penso que depende do motivo. Tem casais que se dedicam a trabalhos de renúncia e em favor de muitas pessoas e acabam não tendo filhos para poderem se dedicar a uma causa maior. Mas também há casais que não querem ter filhos por egoísmo. Simplesmente escolhem viver sozinhos para não terem trabalho de cuidar de alguém, renunciar, etc. Realmente, né? Às vezes você tem um trabalho que você já cuida de tantas pessoas, que às vezes você tem vários filhos, mas não oficialmente, né? Esse assunto é amplamente discutido por Joana de Ângeles no livro SOS Família, que eu não vou entrar em maiores detalhes, até para instigar a curiosidade, né? Quem quiser procurar, tem inclusive para baixar na internet gratuitamente esse livro, é um livro de Divaldo. E Joana aborda bastante essa questão do uso indiscriminado de contraceptivos. Né? Assim, muitos espíritos deixam de encarnar porque a família não deseja eu tenho somente um, quando na verdade havia inclusive um plano reencarnatório para que viessem 3 ou 4, ou sei lá, quantos sejam. O importante que a gente tem em mente é que qualquer que seja a nossa atitude, a gente nunca vai ter poder para derrogar as leis divinas. Então, se uma criança, um ser, tem que chegar ao nosso convívio, era para ser como filho, se não for, ele vai encontrar alguma maneira de chegar ao nosso círculo de contato. Talvez até venha numa condição bastante infeliz, né? Talvez um criminoso que tire a paz da nossa família, que desvirtue alguns membros do nosso lar, deveria ser um filho acolhido em nossa família e que não foi, e porque nós falhamos com nossa educação e nosso amor, que poderia desviá-lo daquele caminho, ele nos chega trazendo bastante dor e sofrimento. Pode ser o caso. Em todo caso, essa decisão de ter um filho ou não ter, ela é muito pessoal do casal. Não dá pra gente ter também 50 filhos e não assumir efetivamente compromisso com nenhum deles. Exato. E temos a pergunta da Céci Bragança, que diz o seguinte: se o casal tiver que ter filho, adotado ou não, e quando chegar aqui na Terra não quiser ter os problemas que já vinham com eles, isso se acumularia? No caso, né, de tá na programação, é a mas consequência da resposta a anterior, né? Sim, haverá uma consequência, porque como foi dito, se há compromisso, uma hora sem encrenca vai ter que ser enfrentada. Se não for nessa vida, vai ter que ser numa próxima. Porque a lei do progresso é a lei que rege o mundo, né? Os mundos, na verdade. E claro, não seria a nossa decisão de não ter filhos que iria mudar isso. A nossa produção mandou uma pergunta aqui que tem bem a ver com a área de atuação profissional dele, que é o Carlos é farmacêutico e recebe diariamente mulheres na farmácia buscando a pílula do dia seguinte. A pergunta dele é a seguinte: qual a opinião da doutrina espírita sobre o uso da chamada pílula do dia seguinte, já que muito se diz que o espírito se aproxima dos pais a partir do momento da concepção? Olha, a doutrina espírita nos esclarece que quando há fecundação, já há vida. Isso pode ser durante poucos dias, né? Uma pílula no dia seguinte pode ser tomada até alguns dias após, né? Até 3 dias após o ato sexual para ter sua eficácia. Isso quer dizer que muitas vezes a fecundação já aconteceu nesse período. Então a pílula do dia seguinte, ela não impede a ocorrência da gestação, né, nos seus primeiros momentos. Ela só impede a anidação, que é a fixação do óvulo já fecundado na parede uterina. Então, o uso da pílula do dia seguinte pode ser considerado um método abortivo e, como tal, não é considerado lícito, segundo o espiritismo. Deve ser evitado. Aí a resposta da nossa produção. Você falou no começo, e eu queria que você nos explicasse melhor essa questão que você lida, e eu acho que você consegue visualizar melhor essa questão de ter filhos por necessidade psicológica ou por essa necessidade de amor, né?
Há muitos casais, né, e muitos solteiros também que buscam as varas da infância com esse desejo de adotar. E logo nesse momento inicial, é um trabalho bastante do psicólogo, né? E como psicóloga, é um trabalho que eu faço quase que diariamente, de avaliar realmente quais são as motivações reais para aquele procedimento de adoção desejado. A adoção tem que ser um ato de amor, é o ideal. Claro que haverá uma troca e os pais deverão ficar muito felizes também, né? Não é uma coisa que vai beneficiar exclusivamente a criança. Mas há muitos casais que querem adotar para suprir outras necessidades. Às vezes para substituir um filho que faleceu. Às vezes para tentar salvar um casamento que anda meio desestruturado. Enfim, por diversos motivos que não são proporcionar, na verdade, um lar para uma criança. Se isso for detectado nesse momento de avaliação, a gente vai orientar que esse casal reflita sobre esse desejo, que busque uma psicoterapia, enfim, a gente vai dar algum encaminhamento porque a gente percebe que essa adoção tem muita chance de dar errado. Agora, independente, talvez o casal até adote realmente porque queira fazer uma criança feliz, mas no íntimo tem esse desejo de salvar um casamento ou alguma outra necessidade psicológica que será suprida com aquele ato. Não deixa de ser um ato que vai ser considerado positivamente por Deus, porque afinal uma criança vai ser tirada de um ambiente de sofrimento e vai ser colocada num lar de amor. E Deus não desconsideraria, por exemplo, essa atitude de amor. Ainda com relação a essa questão da opção de ter ou não filhos, quais são as possíveis consequências espirituais para aquele casal que resolve, não quero ter filhos, de maneira alguma, não quero ter filhos, quero seguir a minha vida. Então, assim, ele toma essa decisão e quais são as consequências que podem vir a partir disso? Depende muito do tipo de missão que esse casal estava destinado. Há casais que não desejam porque, de fato, tem outros projetos de vida, né? Eu conheço pessoas que se dedicam, por exemplo, vamos falar de Madre Teresa, que é tão conhecida, né? Ela teve muitos filhos, no sentido de que ela abraçou boa parte da sua população para cuidar, né? Nesse caso, foi uma escolha, talvez pessoal, não ter filhos e provavelmente não era algo programado realmente para essa sua encarnação. Se esse casal veio com realmente essa missão de receber filhos para criar, e normalmente as missões da maioria dos habitantes da Terra são muito para esse lado realmente da família, né? Até pelo nosso nível realmente espiritual, né? Poucos vêm com missões muito, muito grandiosas. São missões mais simples, no âmbito familiar, no âmbito profissional. Se esse for o caso, não haverá uma punição no sentido estrito do termo, né? Não teve filho, então agora vai pagar, aquela coisa toda. Na verdade, quem rege o tipo de prova que nós vamos passar, né, é a nossa própria consciência. E esse espírito, numa outra oportunidade, vai sentir a necessidade de receber, sim, esses filhos. Talvez num cenário um pouco mais doloroso. Porque às vezes a quantidade dobrada. Ou talvez não tenham dado o devido valor à maternidade ou à paternidade quando era possível, e numa outra existência queira muito ter filhos e não consiga, tem uma dificuldade na gestação, enfim. A gente não sabe. O que eu falei e repito é que se estava na programação espiritual do casal encontrar com determinados seres, não vai ser o fato dele não gerar filhos biológicos que vai lhe impedir. Às vezes chega de outras formas, através de um sobrinho, de um vizinho, enfim, de outros caminhos. E eu acho que tem alguma coisa a ver com a pergunta da Maria dos Anjos, que nem uma pergunta, um comentário, ela colocou o seguinte: tenho a guarda do meu sobrinho neto desde os 4 meses. A mãe dele o colocou em cima da minha cama e me perguntou se eu queria. Aceitei. O processo ainda está em andamento. Amo ouvi-lo me chamar de mamãe. Aí, a Marília, ela colocou o seguinte: ter um filho não é o mesmo que brincar de boneca ou ter um bichinho de estimação. Marília falou Marília. Isso. Muito pertinente, Marília. É preferível, se o casal não se sente pronto para de fato assumir a maternidade, paternidade em relação à criança, que não tenha. Até Joana fala
no seu livro, né, SOS Família, que o ideal seria que esses métodos contraceptivos não fossem tão amplamente utilizados, né? Mas ainda é melhor utilizar anticoncepcional do que abortar. Então, se a família não se vê com condições, né, para ter uma criança para trazer ao mundo, para não assumir sua responsabilidade parental, talvez seja o caso de refletir sobre isso e simplesmente não assumir esse compromisso realmente. Porque isso pode acarretar, inclusive, em muitos problemas futuros, né? Uhum. Com relação aos filhos adotivos, quais são os verdadeiros laços que unem a família, o pai, a mãe, essa família à criança adotiva? Existem laços reais? Sim. Tem um grande amigo que fala uma frase que eu acho muito interessante, né? Ele disse que o mundo se move por necessidade, de forma que o acaso não pode operar essas coisas que nós vemos por aí. Se um filho chega a uma família através da adoção, há de haver alguma razão para que isso aconteça, algum tipo de laço. Agora, isso não quer dizer que seja um laço de afinidade, de amor. Pode ser também um caso de alguma encrenca, né, do passado que chegue para ser solucionada naquele novo ambiente. Talvez esse filho que hoje é o filho abandonado, em outro momento tenha sido ele aquele que abandonava os seus próprios filhos biológicos pelo caminho. Ele precisa passar por essa experiência para quitar os seus débitos diante das leis divinas. E nesse caso, a família adotiva vai ter um papel fundamental de acolher, de amar, de orientar, para interromper esse ciclo, inaugurar um novo momento baseado realmente no amor. As leis divinas são muito claras e são muito belas, porque a gente às vezes imagina, não, se eu abandonei vou ter que vou ser abandonado, né? É porque talvez a gente só aprende quando a dor nos bate, né? Quando a gente sente a dor de ser abandonado, é que a gente pensa 2 vezes antes de abandonar, né? Então isso nos marca. E como se diz, na maioria das vezes a gente escolhe aprender pela dor e não pelo amor, né? Vamos ver, deixa eu ver se tem mais interações aqui. Por enquanto, só elogios do nosso amigo espírita, coordenador da Rede Amigo Espírita, aí, José Aparecido, dizendo que está muito boa essa exposição. Bom. A próxima pergunta é a seguinte: qual a melhor forma de ajudar o filho adotivo que rejeita a sua família? Aí a gente falou muito dos pais que não aceitam, que não rejeitam, que adotam pelos mais diversos motivos, mas é quando o filho que rejeita. A gente falou brevemente sobre isso, né? Eu até falei, né? Primeiro, acolher esse filho, porque, olha, é algo que me chama a atenção no meio das religiões em geral. Se prega muito o perdão, se prega muito uma postura mais positiva em relação à vida e ao outro, mas às vezes a pessoa não consegue ainda atingir aquele patamar ali. E aí, pelo fato de não conseguir perdoar, se sente extremamente culpado, porque queria perdoar e não consegue. Então, se os pais ficam, não, mas você tem que perdoar, talvez acabe gerando um forte sentimento de culpa nesse que de fato foi rejeitado e sente essa rejeição. Então, deve ser acolhida, não estimulada, como eu já tinha dito, e o exemplo sempre. Não existe técnica pedagógica mais poderosa do que o exemplo, não é mesmo? E como a gente pode explicar naqueles casos que muitas vezes você tem tanta afinidade, né, com os irmãos que não são consanguíneos, às vezes você tem 2 filhos, adota um, e um desses filhos, né, que são biológicos, tem mais afinidade com o irmão adotivo do que com o seu irmão biológico, de fato, né? Como é que a gente pode explicar essas afinidades? Foi o próprio Jesus que teve sua frase célebre, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando Jesus falou essa frase, né, nos proporcionou o ensinamento de que a verdadeira família se baseia nos laços do afeto e não nos laços consanguíneos necessariamente. É verdade que pode acontecer da sua família consanguínea também ser uma família onde o afeto ele predomina. Pessoas que se unem por afinidades,
no campo da evolução. Mas a nossa verdadeira família é a família espiritual. A gente às vezes nasce numa família onde não há realmente esse vínculo por uma necessidade, mas quando a gente desencarna, vai procurar na pátria espiritual esses com os quais a gente tem os laços de afeto, né? Nossa parentela espiritual. Pode ocorrer que irmãos adotivos sejam espíritos afins, que já têm uma trajetória pelo caminho, que se reencontraram através dessa reencarnação nessa família. Agora pode ocorrer também que eles fossem grandes inimigos do passado, que se reencontraram naquela família e que pela boa condução da educação naquela família proporcionam um laço de afinidade. Porque mais do que causas passadas das intrigas, a educação tem um poder transformador. Não significa que a gente só se dá bem hoje porque estava bem ontem, porque se assim fosse, a educação não teria papel algum. Carol, a gente está chegando nos momentos finais, a gente tem perguntas, tudo bem? Vou voltar, mas eu estou terminando a minha pauta aqui. Eu sei que você já deve ter explicado isso, mas eu queria que ficasse bem claro, né, essa última pergunta. Necessariamente, todo filho adotivo é um karma que tem que ser ajustado, é uma aresta, é um problema, é alguma necessidade realmente de se resolver questões entre filhos e pais e irmãos, entre a família? Não é um karma necessariamente e por dois motivos. Primeiro porque a adoção não necessariamente ela é algo planejado na pátria espiritual. Pode ocorrer de um casal que não tinha essa missão decidir adotar. Então, nesse caso, pode até ser que o filho seja problemático, mas isso não necessariamente é um karma, né? Porque não há uma relação kármica anterior. E também porque essas dificuldades que se verificam entre alguns filhos adotivos se devem muito mais, e muito provavelmente, a uma educação moral que não teve assim a característica necessária para sensibilizar aquele espírito que chegou naquela família. Então, frequentemente, são crianças muito protegidas, muito mimadas, que os pais assim não querem que sofra porque já sofreu com sua família biológica e tal, enfim, por todos os motivos acaba crescendo e se tornando um adolescente complicado ou um adulto complicado, não porque ele traga em si essa história kármica, mas porque a educação não foi suficiente. Agora, claro, pode acontecer sim de ser um processo kármico e com toda a educação e boa vontade que foi proporcionada, o espírito não conseguiu se aproveitar daqueles ensinamentos para modificar a sua personalidade. Então, nesses casos, né, enfim, são muito difíceis para a família, de fato, os pais devem compreender, né, que todo filho é adotivo, biológico ou não, porque todo filho é de Deus e chega à família por empréstimo. E se Deus, que é o Pai de todos, Ele concede a todos a eternidade para se aperfeiçoar, por que aqueles pais não esperariam que dentro de 20, 30 anos aquele ser se modificasse completamente? É o caso realmente de tranquilizar sua consciência, porque tudo foi feito, orar pedindo a Deus que sensibilize o coração desse filho tão endurecido e aguardar, porque toda semente lançada, cedo ou tarde, ela gera frutos, né? Certeza. Vamos à nossa pergunta aqui. A Janaína, ela perguntou o seguinte: como os pais adotivos devem agir caso a criança ou adolescente deseje conhecer a família biológica? Deve agir com muita naturalidade, porque na verdade esse é um direito que a criança e a adolescente têm, garantido por lei. Um pai adotivo não pode simplesmente se recusar a que o filho queira conhecer. Quando a criança, no caso adolescente, né, chega aos 12 anos, pode procurar a vara da infância para ter acesso aos autos, onde tem lá, se for uma adoção realmente feita nos trâmites da lei, né? Porque aí vai ter o registro todo através de processo. E pode, com o amparo da psicóloga ou assistente social, ter acesso aos autos e ter acesso à sua história de vida. É um direito que ela tem, garantido por lei. Aos 18 anos, não precisa mais do suporte da equipe psicossocial, mas pode buscar a Defensoria Pública, pedir que o processo seja desarquivado e ele olhar com assim, assistência o processo e a partir daí buscar a sua família. Se não foi um processo judicial, se, por exemplo, deixaram a criança
na porta de alguém, essa família criou e não se sabe quem é essa família. O que deve fazer? Não se deve impedir que o adolescente queira buscar a sua família, mas deve ser honesto, né? Olha, a gente não sabe quem é a sua família. A gente pode procurar. As redes sociais estão aí, né? É difícil a gente querer achar alguém e não achar hoje, né? Com tanta rede social. Você colocar numa posição de naturalidade, de colaboração e de honestidade, seja qual for o contexto. A Maria dos Anjos, que está adotando o sobrinho neto, né, de 4 meses, ela pergunta o seguinte: minha sobrinha não atende às intimações que lhe são enviadas. Isso atrasa o processo, ou é a afirmação de tudo que foi dito por mim no decorrer do processo. Deixa eu ver se eu consigo ler de forma mais clara. Minha sobrinha não atende às intimações que lhe são enviadas. Isso atrasa o processo, ou uma afirmação de tudo que eu tinha dito no decorrer do processo. Eu acho que ela quer saber se é o fato dela não estar comparecendo às intimações ou se é alguma informação que ela possa ter passado que venha tá atrasando. Deixa eu entendi a pergunta, porque talvez tenha mais a ver com a prática jurídica, né? Certo. Né? Você tem um traquejo. No caso, essa sobrinha entregou a criança à adoção. Em algum momento, ela terá de ser ouvida pelo juiz. E aí começam a vir as intimações para que essa genitora se pronuncie em juízo a respeito da sua intenção de entregar aquela criança à adoção. Se ela for intimada e não comparecer, o processo não vai deixar de caminhar por isso. O processo vai seguir, e se mesmo no dia da audiência ela não comparecer, vai haver o julgamento à revelia. Ela não estará lá, vai ser considerada rével e vai ter audiência mesmo assim. Na verdade, não é algo que lhe atrapalhe, não. É algo que só vem a confirmar que, de fato, a genitora não tem qualquer intenção de ficar com essa criança, né? Em alguma medida até lhe beneficia. Eu vejo que a preocupação dela é com relação ao atraso, né, no processo. Mas foi aquilo que a gente falou, né? Existe toda uma avaliação que demora realmente um pouquinho. Mas como ela é da família, talvez ainda facilite mais ainda, né? Vai chegar a hora. Isso que eu ia falar, né? Para aqueles que estão em casa e talvez tenha ficado essa dúvida, se um parente deseja entregar o filho à adoção para outro parente, é possível. Só quem não pode adotar são os avós, que não podem adotar netos, e nem irmãos podem adotar os outros. Então, antes da gente finalizar, eu queria só que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, né? Dessa sua experiência que você vive, e deixar aí suas recomendações finais para o pessoal que está em processo de adoção ou que pensa em adotar um filho. Olha, o trabalho com adoção é um trabalho gratificante, é um trabalho também assim, muito desgastante do ponto de vista emocional. A gente lida com muitas vidas. O casal que chega nas varas de infância normalmente é um casal ansioso, que já passou por uma série de tratamentos de fertilização, não conseguem, mesmo com tratamentos, não conseguem engravidar, e aí já chegam bastante ansiosos. Isso, quando é um casal 2, já daria trabalho. Agora, no universo de 400, vocês podem imaginar, né? É difícil a gente administrar tantas ansiedades. Mas é um trabalho muito bonito, porque a gente percebe claramente que há a mão de Deus atuando ali. Eu me sinto, e acho que a equipe, se tivesse aqui, diria o mesmo, instrumentos da ação divina na ação dessas pessoas. Claro que a gente segue o trâmite legal, existe lei específica, lei humana, que rege a nossa prática, mas uma lei humana jamais vai conseguir se mostrar mais forte do que uma lei divina. Então, o que a gente faz, na verdade, é se utilizar do contexto que a gente vive, o contexto humano, com as leis humanas, para possibilitar aqueles encontros que, com certeza, já estavam previstos nas leis da natureza. Então, Carol, agradecer a sua participação. Logo a gente vai trazer ela de volta. Eu já vi que vocês gostaram, então a gente traz de volta para discutir mais assuntos, né? Então eu queria agradecer a todos vocês, mandar meus abraços para a Janaína, Cécia Bragança, Maria dos Anjos, a Marília, Tatiana e João Alves, que participaram aqui conosco no nosso chat. E nós tivemos acesso de várias cidades. Eu vou dizer algumas para mandar um beijo para todos vocês dessas cidades. Aqui de João Pessoa, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Brasília, São Paulo,
Ah, gente, tem até audiência internacional, né? Teve uma pessoa de Portugal que falou, né? Recife, Florianópolis, Joinville, Porto, Souza, Paraíba, nossa, lá Janaína, né? Fortaleza, Belém, Curitiba, Santa Maria, Goiânia, Barbacena, Montes Claros, Natal, Americana e aí vai. Então, para todos vocês que participaram ou não do chat com a gente, nosso grande beijo, nosso grande abraço. E fiquem conosco, domingo que vem a gente está de volta. Só lembrando que logo mais, às 18 horas, entra no canal de áudio aí da Rede Amigo Espírita e pela 100.5, a Rádio FM aqui de João Pessoa, o nosso programa Semear, mais uma produção do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. Então fica o nosso convite, o nosso abraço. Temos o quê? Tem mais alguma interação? Não chegou para mim ainda. Deixa eu ver aqui, o que é que tá chegando? Ah, Maria dos Anjos, dizendo, volta mesmo, Carol, vou precisar muito. Mas, se ela já tiver com um processo na vara, pode me procurar lá no trabalho também, né? Eu não sei se é Maria daqui de João Pessoa, né? Mas se for, é só procurar a Carol. Se for daqui de João Pessoa, pode me procurar lá na vara da infância, que aí a gente conversa. Pronto. Então, gente, um grande abraço a todos vocês. Até domingo que vem, no mesmo horário. Vamos lembrar um pouco aqui a nossa música carro-chefe do nosso segundo CD, que foi elaborada pelo nosso irmão Cláudio Júnior, em dedicação ao nosso mentor. Que guia a um porto seguro, a quem desafia a navegar nos mares bravios do se conhecer, orienta nos conflitos que explodem como um grito quando aflora em nós nosso verdadeiro ser. Nunca nos deixará sós, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor. Nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Esse é um desejo aqui do Grupo Caravana. Estamos desejando para vocês nesse momento. Escutem a letra da música, porque ela fala assim: eu te desejo vida, longa vida. Eu te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia